Olá você, episódio 2 da primeira temporada desta jornada que visa a nos ajudar a ser o tipo de pessoa que Jesus foi. No episódio passado, a gente falou sobre o convite que Jesus fez. Esse convite, segue-me, vem comigo. Neste episódio, eu queria conversar com você sobre para quem este convite foi feito. Já há aqui uma curiosidade. Jesus não fez esse convite para todo mundo, até mesmo porque fisicamente era impossível Jesus ir para todo o grupo que gravitava ao redor dele e de um em um dizer, segue-me. Esta expressão, este convite formal, ele fez para algumas pessoas. Mas, alto lá, muita calma nesta hora. O fato dele ter convidado formalmente segue-me para apenas um grupo de pessoas, não significa dizer que um outro grupo maior e significativo, ou tão significativo quanto, não tenha sido atraído pelo convite que ele foi. Por favor, preste atenção. Jesus era uma combinação do convite formal, daquele que ele falava, e do convite que ele era. Esse segue-me não era apenas uma expressão verbal, era sobretudo uma expressão da vida dele. A vida dele, o jeito dele, o tipo de pessoa que ele foi, já era em si mesmo um convite. E evidentemente, lembra uma coisa, o tipo de pessoa que a gente é um convite àqueles que nos cercam. Jesus foi assim. Ele, com o seu jeito, com o seu estilo de vida, foi atraindo pessoas. E no grupo dos seus seguidores existiam aqueles que ouviram-no dizer segue-me e aqueles que, apesar de não terem sido formalmente convidados, foram convidados pelo tipo de pessoa que Jesus foi. E quando você pega o grupo enorme de pessoas que o seguiu nos primeiros momentos, você vai ver figuras assim incríveis. Primeiro eu devo te dizer que aquelas figuras eram figuras não pouco comuns. Você, num grupo de seguidores e seguidoras de Jesus, você ia ter pessoas as quais a gente nunca poderia esperar. Primeiro eu devo te dizer que é impressionante como as biografias de Jesus relatam que crianças, ou pelo menos os pais destas crianças, se sentiram atraídos por eles. Num tempo onde criança era sempre uma figura sinônimo, ou que não tenha sido sinônimo, realidade, de um ser quase que inferior. Jesus olha e diz, deixem as crianças vir até mim. Numa sociedade patriarcal, fortemente marcada pela figura masculina, as biografias de Jesus não dão com a devida ênfase, pelo menos na minha perspectiva, o valor e a importância das mulheres no segmento de Jesus. E é impressionante a presença delas. É lindo perceber o grupo de discípulas de Jesus. A gente ouve pouco falar sobre elas por conta de todo o contexto patriarcal que a gente viveu naquela época e ainda vive hoje. Mas naquele universo gravitacional da pessoa de Jesus, as mulheres eram figuras preponderantes. Naquele grupo que seguia Jesus, você tinha pobres e você tinha pessoas ligadas digamos assim, a estruturas poderosas da época. A enigmática figura de Joana, mulher de Cusa, que era um sujeito que fazia parte do establishment, e mulheres que serviam a ele com seus bens, denotando que no grupo que o seguia não existiam apenas pessoas de classe social menos abastada, como pessoas que tinham condição socialmente falando. É porque no grupo de Jesus, no grupo de seguidores dele, você encontrava opostos, gente de profunda esquerda no aspecto político, de direita, para nos dar a noção clara de que naquele grupo havia lugar para todo mundo. E aí, olha que coisa bela. Quando eu fui olhando, observando de maneira mais direta, coloquei a lupa sobre as pessoas que seguiram Jesus no primeiro momento, eu fui descobrindo que a esmagadora maioria delas tinha um traço em comum.
Eram pessoas que estavam numa determinada posição de vulnerabilidade, seja vulnerabilidade social, seja vulnerabilidade emocional. Os vulneráveis se sentiram profundamente atraídos por Jesus. E o curioso é que aqueles vulneráveis habitavam as franjas, as margens do establishment religioso, político, social. E era impressionante a atração que aquelas pessoas sentiram pelo convite que era Jesus. Agora, por que será que tinha tanta gente, sei lá, esquisita, pecadora, fora da régua no grupo inicial de Jesus? É porque o movimento de Jesus, ele subverteu uma lógica muito cruel dos seus dias. Lógica esta cruel que ainda permanece hoje. Nos seus dias, a religião institucionalizada dizia: você só faz parte do nosso grupo se você mudar de vida. Por outras palavras, mas dizendo a mesma coisa. Muda de vida e você fará parte do nosso grupo. Sabe por que a religião faz isso? Porque ela gosta de fronteiras, ela gosta de controle, ela gosta de separar e identificar pessoas. Jesus irrompe nesse cenário, trabalhando uma outra lógica. Jesus diz, ao contrário do que a religião, ele dizia: vem para o nosso grupo e a sua vida será transformada. A religião diz: transforme-se e aí você pode participar do nosso grupo. Jesus diz: participa deste caminho comigo e a sua vida será transformada. Para quem foi o convite que Jesus fez? Formalmente, para algumas pessoas. Mas para quem foi o convite que Jesus é? Este foi para todas as pessoas e continua sendo para mim e para você. Não se exaspere, não se desespere. Se Jesus não aparecer em carne e osso dizendo para você, segue-me, não significa que eu e você não podemos segui-lo. Porque não basta entender esse convite como algo formal, como uma palavra ouvida. Este convite, ele é não somente uma elocução, uma expressão que saiu dos seus lábios, é sobretudo a figura dele. Ele nos atrai pelo que ele é. É um convite que foi feito, existe para todo mundo. Basta apenas a gente dizer: eu quero caminhar contigo. O convite, segue-me. Para quem? Para mim, para você, para todo mundo.